Boa noite! Eu quero ensinar vocês hoje como trabalhar protocolos de modulação inflamatória. Isso é muito importante para todo ser humano. Não é importante só para quem tem doença autoimune. Porque a gente trabalha as estratégias eficientes, as estratégias de melhora da função celular, de detoxificação, de tudo isso que vocês escreveram aí, para todo mundo. Então não é só para quem tem autoimune. A gente não precisa esperar a gente ter uma doença autoimune para a gente fazer uma boa modulação da nossa resposta inflamatória. Então vamos lá. Hashimoto, tá tudo dentro aí, tá tudo dentro do pacote. Então hoje eu quero ensinar para vocês, recordar para quem já sabe, martelar para quem já pratica, as estratégias anti-inflamatórias e como que a gente faz para modular a nossa resposta inflamatória. Primeiro de tudo, eu sei que muita gente não conhece, não sabe quem é dentro desse contexto geral. Por exemplo, eu vou me usar como exemplo, que eu acho que fica mais didático. Eu tenho conhecimento genético da minha pessoa, tá? Então eu sei quem sou eu geneticamente. Vamos começar por aí. Eu já fiz um teste genético e por meio desses testes genéticos eu sei se eu sou naturalmente um ambiente mais inflamatório. Tem como saber isso, Luciano? Tem como saber se eu sou mais inflamado ou menos inflamado, se eu tenho uma tendência a inflamar mais que os outros ou não, ou uma tendência a... Eu não gosto dessa coisa mais que os outros, tá? Mas se eu tenho tendência a inflamar com gatilhos. Então, por exemplo, se eu tenho um gatilho muito forte, uma perda, gatilhos fortes, né? Perdas de entes queridos, processo de separação, estresse de trabalho, tudo isso é um gatilho emocional muito forte. E a gente sabe que toda essa descarga, todos esses gatilhos, eles vão fazer com que muitas citocinas inflamatórias sejam produzidas. Muitas citocinas, só que elas são produzidas de uma forma demasiada. E o nosso corpo ele perde a capacidade de gerir, ele perde a capacidade de gestão, de gerenciar aquelas proteínas inflamatórias, causando uma autoimunidade, certo? Ou causando outras consequências, que não são autoimunes, mas são de origem inflamatória. Então, o que é importante a gente sempre ter noção? Quem sou eu? Mas você não tem um teste genético. Mas eu tenho interesse em fazer um teste genético. Ninguém que está aqui tem que fazer um teste genético. Mas é um teste que a gente faz uma vez na vida, e a gente conhece geneticamente quem a gente é. Por exemplo, existem alguns polimorfismos de inflamação. O que são polimorfismos? Alterações genéticas. Existem polimorfismos que denotam um ambiente inflamatório. Por exemplo, polimorfismos da interleucina 6, da IL-6, do TCF7L2, do PGC1-alfa, do PPR-gama, do MTHFR, da superóxido desmutase, da glutationa. São todos polimorfismos que nós associamos com resposta inflamatória. Porque a gente começa entendendo como que o nosso corpo gerencia um evento oxidativo. Então vamos lá. Como que nós fazemos para gerenciar um evento oxidativo e esse evento oxidativo não resultar no aumento de proteínas inflamatórias? O que é um evento oxidativo? Quando se tem uma produção muito grande de espécies reativas de oxigênio, de radicais livres, nós temos consequências. Então, por exemplo, se eu tenho uma produção muito grande de espécie reativa de oxigênio, de radicais livres, eu posso ter tendência a ter mais flacidez, eu posso ter tendência a ter uma resposta inflamatória exacerbada. Estou dando exemplos, porque essas espécies reativas de oxigênio, elas estão lá livres. Radical livre. Uma espécie reativa é um radical livre. Esse radical livre, ele não fica livre. Ele procura muito rapidamente se estabilizar. Então ele pode aderir à matriz de colágeno, por isso que tem muita gente com flacidez. Sabe aquelas pessoas que exageram demais no exercício aeróbico, que corre absurdamente e não repõe
a quantidade ideal de antioxidante? Produz radical livre demais, o corpo aumenta proporcionalmente, mas chega um ponto que aumenta tanto o radical livre que o nosso corpo ele perde a capacidade de gerir esses radicais livres. Os radicais livres provocam algumas complicações estéticas, flacidez, por exemplo. Mas isso, ok. O pior é o que acontece dentro do nosso corpo. Então o radical livre, ele pode fazer envelhecimento celular, ele pode contribuir para enrijecimento dos vasos sanguíneos, alterações de lipoproteínas, que são colesterol LDL, a própria produção da HDL. Tem muita gente que tem o colesterol alto, o LDL, colesterol alto, não somente porque come mal, mas porque geneticamente pode ter um aparato ali, várias proteínas que aumentam eventos oxidativos e ele não consegue ingerir antioxidante suficientemente. E um excesso de radical livre, ele pode fazer o quê? Esse excesso de radical livre, ele pode oxidar. Então, vamos só para vocês entenderem oxidar. Imagina uma lipoproteína, uma LDL colesterol, tá? Porque muita gente conhece como colesterol ruim, mas não é isso, esse termo não é adequado, não é colesterol ruim, colesterol. A LDL é desse tamanho aqui. Se por um motivo a produção de radicais livres é exacerbada, esse radical livre pode fazer oxidação dessa LDL e diminuir essa LDL de tamanho e produzir duas LDL, de uma virou duas. Na quantificação passa a ser duas, então conta como duas. Então se eu tinha um colesterol de 100, passa para 200. Só que o fato de diminuir esse tamanho para esse colesterol menor oxidado faz com que a nossa resposta aterogênica, o risco de formação de placa de ateroma, o risco das complicações cardiovasculares de uma LDL oxidada aumentada é muito alto. Entenderam? Aí sim, porque não é aquela história, que o colesterol alto não tem problema. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Que colesterol é esse? Esse colesterol está oxidado? Tem evento oxidativo? Arthur, tá tudo certo na conexão? Estou acompanhando, está normal. Tá normal? Tem evento oxidativo. Se tem muito radical livre, o nosso colesterol, as pessoas que têm mais tendência, elas podem sim ter eventos oxidativos aumentados e esse colesterol vai aumentar. Aí você fala, nossa, mas por que meu colesterol aumentou? O que eu estou fazendo que está gerando tanto radical livre? O que você está fazendo ou o que você não está fazendo? Então, nosso primeiro passo é entender o que a gente faz e o que a gente não faz. Por exemplo, o que eu faço? Será que eu uso bebida alcoólica mais que deveria? Como mais carboidrato de alto índice glicêmico que deveria? Eu estou ingerindo pouco antioxidante, pouco fitoquímico? Então, tudo isso pode sim aumentar a resposta oxidativa e aumentar a produção de espécie reativa de oxigênio. Uma espécie reativa de oxigênio, a gente tem peróxido de hidrogênio, monossuperóxido, radical hidroxil, todos esses radicais, eles são fragmentos do metabolismo. Então agora, nesse exato momento, o nosso corpo está processando uma quantidade muito grande de radical livre. Isso é o nosso estresse oxidativo, ele é muito importante. A nossa resposta imunológica depende disso. O problema é quando isso perde o controle. E é aí que começa a resposta inflamatória a ser muito aumentada e muitas pessoas têm consequências disso. E as consequências mais comuns são as doenças autoimunes. Porque imagina, hoje eu tenho um gatilho emocional, estou cheio de problemas, estresse no trabalho, estou infeliz, uma série de coisas. Então eu não estou dormindo direito. A coisa que mais aumenta a produção de radical livre é uma noite de sono em claro. É uma noite mal dormida. Então saiba que se você não dormiu, a sua produção de radical livre ela é absurdamente alta. Absurdamente alta. E isso com frequência vai ter consequências. Se isso acontecer hoje, amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, tudo isso tem consequência. E aí o que acontece? Esses indivíduos podem apresentar essas citocinas inflamatórias muito altas e resultar numa autoimunidade, tá? Então, se ao longo dos anos
eu estou agredindo o meu corpo, ao invés de proteger, porque tem gente que agride o próprio corpo diariamente. Quando você deixa de tomar o seu chá que tem fitoquímico, quando você exagera na carga glicêmica, quando você exagera no consumo de álcool, você está agredindo. Então isso são formas de agressão. E a nossa célula, ela sofre muito. Imagina, a gente tem uma célula. Lá na célula a gente tem várias organelas que trabalham conjuntamente. Tudo na célula é interligado e ao mesmo tempo elas são independentes. Eu tenho a mitocôndria, que é onde vai processar energia, que é onde vai gerar energia, que é onde vai girar a cadeia respiratória para nos dar energia. Se eu não faço atividade física, se eu como mal, se eu tenho um fator de estresse muito alto, a minha mitocôndria é menor, é disfuncional, eu vou ter mais fadiga, dor muscular, dor no corpo. Sabe aquela coisa assim, de muita gente me fala assim, Luciano, eu tenho fibromialgia. Fui diagnosticado com fibromialgia. E aí a gente começa a fazer estratégias anti-inflamatórias, sumiu a tal da fibromialgia. Na verdade, poderia não ser uma fibromialgia, mas sim uma resposta inflamatória extremamente exacerbada que estava aumentando essas dores musculares, que é uma dor muscular no corpo inteiro. E tem gente que tem isso. E por que isso está acontecendo? Porque muito provavelmente, e é um dos fatores, que é tudo multifatorial, não existe uma causa para tudo. Então, um dos fatores é você não conseguir fazer uma boa gestão dos radicais livres que você produz, das espécies reativas que você produz. Você está inflamando mais do que deveria. E aí, o que eu tenho que fazer? Esse é o nosso ponto, esse é o nosso foco do que eu quero explicar para vocês hoje. Porque quando a gente aprende a gerir a resposta inflamatória, o que eu escuto? Gente que está aí agora, tá? Daqui a pouco alguém vai falar, Luciano, comecei a fazer tal coisa e parei de ter dor. Por que as pessoas param de ter dor quando muda o estilo de vida, quando muda as estratégias nutricionais? Porque passam uma vida inteira agredindo o corpo e de repente apresenta para o corpo, ó, olha aqui, ó, compostos bioativos, fitoquímicos para te defender. Então, essas pessoas, elas descobrem um novo corpo, um novo padrão de saudabilidade. Vou me usar de novo como exemplo. As minhas autoimunes, espondilite anquilosante e tireoidite de Hashimoto, já falei para vocês. A espondilite anquilosante veio primeiro. Quando eu descobri a espondilite, eu já tinha Hashimoto, eu nem sabia que eu tinha Hashimoto. O que eu mais tinha de tudo? Primeiro, fadiga. Então, por que eu tinha tanta fadiga? Porque eu estava com um fator de estresse muito alto e com a ingestão de compostos bioativos muito baixa. O que estava maior? O meu fator de estresse. Aqui estava muito ruim. O meu corpo, ele se acostumou diariamente a produzir mais citocina inflamatória, a inflamar mais diariamente e passou a ser o meu normal, o meu novo normal. O que aconteceu? Uma autoimunidade. E aí, quando eu fui começar a minha profissão, ela mudou completamente depois dos meus diagnósticos das autoimunes. Porque eu trabalhava com foco, eu mudei totalmente o foco do meu trabalho, porque eu passei a cuidar de doença autoimune. Eu falei, deu certo comigo, agora eu vou ensinar toda pessoa que eu puder, as pessoas que me procuram na clínica, em rede social, em curso, palestra, qualquer coisa, eu vou ensinar as pessoas como modular a resposta inflamatória e mostrar que é possível, quando se tem um diagnóstico precoce, quando se cuida adequadamente, muitas vezes o não desenvolvimento é a melhora. No meu caso, eu tenho o quê? 7 anos de remissão, que eu não tomo nenhum medicamento, eu só tomo a levotiroxina da tireoide, porque eu tive lesão da tireoide, tá? Isso é irreparável. Então eu nunca vou ficar sem tomar nada de hormônio. Então eu tomo a levotiroxina toda manhã, mas eu não tomo anti-inflamatório, eu não tomo corticoide, eu não tomo metotrexate, eu não tomo nenhum medicamento para controle da espondilite, porque eu consegui fazer isso via modulação da resposta inflamatória. Então o caminho que eu consegui para remissão, para não ter dor, foi fazer modulação da resposta inflamatória. Como que funciona isso? Já falei para vocês que geneticamente eu sou um ambiente mais inflamatório, beleza?
Vamos parar por aí. Vamos guardar isso aqui. Se eu já sei que eu sou mais inflamado, eu tenho que gerenciar se esses polimorfismos, se essas alterações genéticas que eu tenho estão influenciando nos meus exames bioquímicos, nas respostas mais rápidas, mais lentas. Então, a cada 4 meses, eu faço uma batelada de exames para verificar minhas provas inflamatórias. Eu vejo os de fase aguda, que é a proteína C reativa e a hemossedimentação, que é o VHS, a velocidade de hemossedimentação, que é o VHS, né? Vejo outros que têm uma vida longa maior, outros com uma vida curta média, enfim, eu vejo, vamos lá, recapitulando, eu vejo proteína C reativa, VHS, hemoglobina glicada, homocisteína, parâmetros LDL, HDL, VLDL, ApoA, ApoB, lipoproteína A, provas hormonais, que eu vejo testosterona, estradiol, dihidrotestosterona, FSH, LH, para ver se tem alguma influência hormonal. E eu verifico a cada 2 anos minha saúde óssea. 2 anos. Eu faço uma densitometria para saber se está tudo bem, porque eu já tive osteoporose em função desse desequilíbrio. A inflamação muito grande, quando você tem uma inflamação muito forte como a que eu tive, existe um desequilíbrio de pH muito grande no nosso organismo e o nosso sangue, para esse pH não ser alterado, usa como tamponante o cálcio. Então tira cálcio lá do osso e vai jogando para o sangue. Só que isso faz com que a gente tenha perda de matriz óssea e a gente pode, enfim, ter complicações como osteopenia, uma osteoporose. Já tive osteopenia, já tive osteoporose. Então eu faço uma densitometria também. E nos exames eu acrescento a glicemia de jejum, cortisol, que diz muita coisa sobre como que eu estou gerenciando o meu estresse. Cortisol, nem que seja cortisol salivar de jejum, ele é muito importante, cortisol sanguíneo de jejum, cortisol salivar, o que vocês conseguirem é importante. Por quê? Porque no cortisol a gente consegue entender se a gente está gerindo bem o nosso fator de estresse. E aí eu vou acompanhando, a cada 4 meses, vendo esses exames, entendendo se as respostas que eu estou promovendo, que eu estou fazendo comigo, se as estratégias, elas estão funcionando. Por exemplo, vitamina D é um marcador que tem que estar lá junto também. Vocês sabem, falei para vocês ontem, né? Em comemoração aos meus 20 anos de profissão, meu curso de autoimune, que é esse assunto que eu estou falando, está aberto e 2020, com 20% de desconto. Então não pode perder. Curso de autoimune, vai lá, faz inscrição. Eu sei que muita gente que está aqui já fez, quem já fez assiste de novo, porque é sempre bom assistir aquilo lá de novo. E lá eu mostro com detalhes tudo isso que eu estou falando, tá? Que é então os 2 cursos, o Nutrição Eficiente, que é maravilhoso, uma segunda faculdade, Nutrição Eficiente, e o Autoimune estão com 20% de desconto. Todos os meus cursos estão com 20% de desconto. Pode usufruir disso daí, tá? Vai lá no Linktree da minha biografia, bate o dedinho lá, depois eu coloco stories também com o link para vocês se inscreverem. Então, eu ensino como que a gente vai gerenciar. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples aqui. Todo mundo fala, a vitamina D tem que ser alta para quem tem doença autoimune. Não é que a vitamina D tem que ser alta, ela tem que ser bem acompanhada. Por quê? Quem tem doença autoimune de origem inflamatória, como as artrites, as espondilites, o lúpus, o Hashimoto e outras mais, Sjögren, são doenças em que se tem um consumo muito grande de vitamina D como forma de modular a resposta inflamatória. A vitamina D é um hormônio muito usado. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, se hoje eu tomo 5.000 UI de vitamina D, pensa comigo, presta atenção que eu vou falar. Hoje eu consumo 5.000 UI de vitamina D, aí eu vou lá medir, a minha vitamina D está 60. Continuo tomando 5.000 UI. Daqui 2 meses eu vou medir e a minha vitamina D, tomando 5.000 UI, ela cai para 30. Por que uma vitamina D que era 50
sendo que eu estava tomando 5.000 UI, cai para 30, sendo que eu continuo tomando 5.000 UI. Porque durante esse processo, muita vitamina, a nossa resposta inflamatória, por algum motivo, exacerbou, aumentou, e essa vitamina D foi consumida no processo inflamatório, na tentativa de defender o nosso corpo contra aquele excesso de citocina inflamatória. Estou explicando de uma forma fácil para vocês entenderem. Então, é uma forma da gente gerenciar, 5.000 não está dando, 5.000 não está dando, pode ser um sinalizador que a minha resposta inflamatória não está sendo bem controlada. Não só que a vitamina D está baixa ou alta, mas eu tenho que ter um parâmetro, quanto ela era, quanto eu estou tomando e quanto ela está. Por que está oscilando tanto? De 60 caiu para 30? Porque eu inflamei. E aí o que eu tenho que fazer? Aumentar a dose de vitamina D para chegar a 60? Não. Isso é um erro. Isso é um erro. Eu não vou jogar a vitamina D para ela chegar a 60 e eu ficar bem. Não. Eu tenho que dar um respaldo para o meu corpo, oferecer outras estratégias antioxidantes, anti-inflamatórias, para deixar a minha vitamina D mais livre, para ela ser menos consumida e ela subir por si e pela suplementação que eu estou fazendo. Então, por exemplo, pode ser que eu coloque, além da vitamina D, eu vou usar uma cúrcuma, eu vou usar um gengibre, eu vou usar uma moringa, eu vou usar outros compostos bioativos antioxidantes para gerenciar a resposta inflamatória. Então, é muito importante para quem tem as autoimunes ter um começo, meio e fim, um acompanhamento. Um exame, só um exame sozinho, ele não nos diz muita coisa, porque eu não entendo o progresso. A doença autoimune, ela é muito bem acompanhada quando a gente entende o progresso dela, para onde que ela está indo. Será que eu estou conseguindo realmente controlar a resposta inflamatória? Será que tomando 2 cápsulas de ômega 3 concentrado em DHA estão sendo suficientes? Como é que está a minha resposta inflamatória? Como estão meus marcadores? Será que eu não tenho que jogar para 3 cápsulas? Ou então jogar para 1? Entenderam? Por isso dos exames, porque às vezes é frustrante, porque dá vontade de chegar e falar assim, o manual da autoimune é esse aqui, Vocês vão tomar isso, e vocês vão melhorar. E não, só que isso não é verdade. Existem os suplementos que eu chamo de suplementos essenciais, que eu chamo de suplementação essencial. Então, o primeiro suplemento que eu chamo a atenção, que são suplementos essenciais para controlar esse excesso de resposta inflamatória, daqui a pouco eu vou nos shots e vou nos chás também, tá? Os suplementos essenciais são aqueles doadores de metil, guardem isso. Quando existe uma inflamação exacerbada, existe um fenômeno comum a essas pessoas que é uma falha no painel de metilação, é uma é uma hipometilação. Então o nosso corpo ele metila pouco, ele doa CH3, ele doa pouco CH3 ali para o meu DNA, para que o meu DNA consiga fazer a expressão das proteínas adequadamente, tá? De uma forma simples. Então o que acontece? Se falta agentes de metilação no meu dia, o meu corpo ele vai metilar pouco, ou seja, ele vai inflamar mais do que deveria. Aí o que eu tenho que fazer? Se ele está metilando, se ele está inflamando mais do que deveria, algum tipo de dor a gente começa a sentir. É dor muscular, dor articular, mais rigidez. Então você acorda de manhã, bota o pé no chão, percebe que está mais rígido. Você acorda de manhã, faz isso aqui, você está com mais rigidez. Então isso é um impacto de que uma metilação ela precisa ser melhorada. E como que a gente faz isso? Qual é um exemplo simples de metilação? Um óleo de crio, ou uma astaxantina, ou uma curcumina. Todos esses, guardem isso que eu vou falar, são doadores de compostos metílicos. E eles têm que aparecer pelo menos 3 vezes no dia, em 3 momentos diferentes. Na hora que acorda, no meio do dia e no final do dia. Para o meu corpo entender que nesses 3 momentos importantes, os agentes de metilação, eles estavam disponíveis no que eu estou comendo. Por isso que vocês veem, eu ouço elogios, Luciano, seu cabelo tá bom, sua pele tá boa, você tem 42 anos, esse monte de coisa que vocês falam para mim. Isso tudo
é reflexo do que eu faço aqui dentro. Eu vejo tanta gente gastando um absurdo com procedimento, com creme, com isso, com aquilo, só que a resposta oxidativa, as espécies reativas não são gerenciadas. Aí você tem um creme que tem lá os X horas de ação e o radical livre que está o tempo inteiro ali atrapalhando, está atrapalhando a metilação. Então você tem um monte de radical livre, não metila direito, e aí sua pele sente, seu cabelo sente, sua unha sente, fica a unha fraca, quebradiça, aí falta silício aqui, falta isso. Começa uma confusão. Então a gente começa a desenvolver uma série de carências. E aí eu digo a vocês, como que eu posso controlar os doadores? Isso mesmo, Debbie escreveu, está escrevendo, um monte de coisa pra gente do que eu estou falando. Então, essas falhas na metilação, elas são corrigidas na alimentação. Por quê? Quando a gente faz um teste genético, a gente investiga se aquela pessoa metila bem, se ela metila mais ou menos, se ela metila pessimamente. Tá? Eu sou uma pessoa que metilo muito mal. Por isso que eu tenho esse padrão inflamatório e tenho essas benditas dessas duas autoimunes. E o que acontece que vocês vão perceber que a cada 3 vezes no meu dia eu sempre faço uma fórmula, um chá, alguma coisa, um shot que vai aparecer. Então a primeira coisa que eu faço no meu dia é usar um antioxidante. Eu gosto de usar ou um óleo de crio, ou uma astaxantina, ou o próprio DHA, que é o que vem no ômega 3. Então todos esses são doadores metílicos muito fortes. Você fala assim, Lu, eu não estou tomando nada, o que é melhor? É difícil falar qual é melhor, mas eu gosto muito da cúrcuma e do óleo de crio. São metiladores muito bons, muito bons. Quem tem muita tendência a cãibra, quem tem muita tendência a dor muscular, a fadiga demasiada, sabe aquela fadiga corporal absurda, às vezes uma fadiga mental. Então eu gosto muito de usar o óleo de crio, por ter essa coleção de doadores metílicos ali na sua composição. Aí eu começo o dia, eu vou lá, faço meus shotzinhos, né? Os meus shotzinhos maravilhosos. E se eu pego, por exemplo, coloco uma solução ácida, limão, vinagre de maçã, coloco cúrcuma, um pouquinho de moringa, eu criei ali um concentrado super anti-inflamatório. Comecei meu dia com isso. Foi a primeira coisa que eu fiz. Então o estímulo que eu dei para o meu corpo é: toma agora um monte de agente de metilação, por favor, e cuida de me proteger. E às vezes, junto com esse shot, eu já tomo a minha cápsula de óleo de crio. Já tomo, pego o próprio shot para engolir a cápsula. Isso é uma estratégia linda de se fazer. Linda, maravilhosa. Ou eu pego um ômega 3 ou um DHA, por isso que eu uso ômega 3 ou DHA de manhã, gente. Porque eu quero melhorar minha resposta anti-inflamatória, eu sou super inflamado. Aí eu vou, tomo o ômega, tomo o shot, espero um pouco, deixa ele quietinho, não quero ele interagindo com comida nenhuma, com nada dessa vida. Então eu vou tomar aquilo, eu vou ficar pelo menos meia hora sem botar nada na boca. Porque eu não quero que nada atrapalhe os meus compostos nobres. São compostos nobres. E aí se eu acordei 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu vou lá, tomo meu shot, eu só vou pensar no meu café da manhã depois de 40 minutos. Só que eu adotei uma rotina muito anti-inflamatória. Olha como que eu faço a minha rotina anti-inflamatória matinal. Eu estou dando um exemplo, tá? Isso não é um protocolo, tem que ser assim. Cada um vai conseguir encaixar dentro do que consegue. Então, se você não consegue fazer isso, tomar um shot de manhã já tá bom demais. Uma cápsula de manhã já tá bom demais. E aí, eu tomo shot, tomo óleo de crio, eu espero meia hora, depois eu vou lá, tomo uma coisa mais power para me dar uma energia. Eu gosto do Super Coffee, eu gosto do Guaraná Cipó, eu gosto da beterraba em pó, eu gosto de todas essas coisas para fazer mais vasodilatação. Porque eu, quando eu faço vasodilatação e vou treinar e sinto que eu estou suando, ninguém me aguenta. Eu faço bem pra caramba. E eu gosto de sentir eu gosto de ter essa sensação de estar queimando energia, de estar produzindo mitocôndria e tudo isso. Então eu uso, meia hora depois do shot, eu faço o meu Super Coffee, ou o Guaraná Cipó, ou a beterraba em pó. Misturo ali com um pouquinho de água, espero mais uns 20 minutos e vou fazer atividade física em jejum, porque nada dessas coisas quebra o jejum. E aí, o sem óculos não dá, Luciano Bruno. Aí aqui,
Miriam me perguntou, o Ciano e a levotiroxina? A levotiroxina foi primeiro de tudo. Então aqui eu tô pulando, né, as coisas. Tô falando das estratégias antioxidantes, mas abri o olho, vamos lá. Abri o olho. Primeira coisa que eu faço, pego na mesinha de cabeceira a levotiroxina e tomo. Tomo essa levotiroxina com 600 ml medidos. 600 ml de água que fica na minha garrafa de cobre lá do lado da minha cama. Eu tomo aquilo, tá? Aí vou me ajeitar, trocar roupa, não sei o que vai dar uns 20 minutos, 25 minutos, tal. Que é o tempo entre a levotiroxina e o shot. Entenderam? Por que eu acordo cedo? Para dar tempo de fazer as coisas. Eu gosto de acordar cedo, por isso que eu durmo cedo. E aí eu tomo a levotiroxina e a água é muito importante, porque a gente acorda muito desidratado, as trocas respiratórias durante o sono, né? O fato da produção, toda a troca que a gente tem, a própria ação da anidrase carbônica, que é uma enzima muito, muito rápida. Então as trocas respiratórias no sono, a minha circulação sanguínea, meu coração batendo, tudo isso gasta muita água. Então a gente gasta água demais enquanto dorme. O que eu tenho que fazer quando acordo? Repor, porque minha célula está desidratada. Então eu acordo e faço uma boa reposição de água. É uma água, não é a água que ela nem conta nos meus 2 litros que eu vou tomar durante o dia. Porque ela é uma água de reposição. Então eu tomo essa água, tomo a levotiroxina, espero 20 minutos, meia hora mais ou menos, tomo shot, vou fazer alguma atividade, eu sempre tenho algo, eu começo já a trabalhar, fazer alguma coisa, vou ler, sei lá o que, tomo um super coffee, vou treinar. E eu faço atividade física em jejum. E nada disso quebra jejum. Eu tomo levotiroxina por causa do Hashimoto, tá, gente? Então eu tenho uma indicação, senão meu TSH, meu T3, meu T4 fica uma bagunça e eu não tenho força para levantar da cama. Quando eu começo a perceber que eu estou com muita fadiga, fazendo tudo certinho, eu vou ver meus hormônios estão às vezes desregulados e fazendo tudo certinho, viu? Porque a tireoide ela dá umas rasteiras na gente. Vou fazer depois uma live só de modulação de tireoide com vocês, que é algo que eu adoro fazer. E aí, a atividade física, a própria atividade física é uma estratégia que eu faço como estratégia anti-inflamatória. Então, a própria atividade física em jejum, ela entra como uma estratégia anti-inflamatória, porque a atividade física em jejum, com esses otimizadores que a gente usa, um super coffee, um ácido caprílico, que é o C8, que é o Upgrade Energy, uma colher de sopa, eles são otimizadores da produção de corpos cetônicos, e isso faz com que se tenha a produção a expressão de uma proteína chamada PGC1-alfa. O PGC1-alfa é a chave para a produção de enzimas antioxidantes. PGC1-alfa, PPR-alfa, que vai estimular outras proteínas como, por exemplo, o NRF2, que são a chave para estímulo de proteínas com ação anti-inflamatória e antioxidante. Então aumenta a superóxido mutase, glutationa. Então você fala assim, Lu, eu posso então tomar um N-acetilcisteína, um NAC, de manhã? Tem uma doença autoimune inflamatória, tem muita dor muscular, tem muita dor articular. Eu posso tomar um NAC? Pode. Quem mora fora do Brasil, vocês vão achar NAC, NAC, N-acetilcisteína, de várias marcas. Tem um que o custo-benefício é ótimo, que é o da Now Foods. É maravilhoso. Então você pode pegar um NAC de 600 miligramas e tomar de manhã como uma forma de fazer tal estímulo. Entendeu? Então vai otimizar demais a expressão de enzimas antioxidantes, vai melhorar a cognição. Então é algo que funciona muito. E aí eu uso a atividade física também como uma estratégia anti-inflamatória. E essa atividade física, ela não é aquela atividade física extenuante de 2 horas. Não, ela é muito bem trabalhada. Então eu faço o HIIT, vou lá, dou 15 tiros, corro 40 segundos, paro 20, 40, paro 20, paro 40, 20, por 15 vezes. Aí logo depois eu vou fazer uma musculação, 45 minutos mais ou menos. Saio de lá, ainda seguro um pouco para comer, tá? Ainda seguro uma meia hora, 40 minutos, porque tem várias vias metabólicas de biogênese, de queima de gordura, que continuam ativas depois que a gente termina a atividade física. Então uma coisa que eu nunca faço é comer imediatamente o treino. Não. Eu sou inflamado, eu não posso, eu tenho que deixar o meu corpo produzir o PGC1-alfa, não posso interferir, de jeito nenhum. E aí, eu vou tomar o meu café da manhã, que não é mais café da manhã, lá pro meio da manhã.
ou eu tomo em casa, ou eu só tenho que sair logo em seguida, eu trago para o trabalho, ou como aqui no trabalho, que eu já deixo aqui, tem um esquema tudo preparado, eu trabalho com isso, então tem tudo aqui, né? Então é algo que eu já adaptei minha rotina e tem sido incrível, incrível. Mas eu só consigo fazer isso porque eu durmo bem. Porque se eu não dormir, não consigo fazer nada disso, fica tudo pela metade, tudo ruim, não dá certo, não dá certo. Outra coisa, vamos lá, vamos seguir. Não vou falar da dieta inteira, tá? Mas só para vocês entenderem, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas, por exemplo, na hora do almoço, eu entro com uma outra estratégia antioxidante. Cheguei em casa para almoçar. Antes de comer qualquer coisa, eu vou buscar aqui e falar, o que eu tenho aqui de antioxidante? Ou eu tenho um suco verde, ou eu tenho uma saladona linda, maravilhosa, que eu vou comer antes de tudo. Ou antes daquilo tudo, eu já vou tomar um segundo metilador. Então, muitas vezes, eu faço um suco, por exemplo, de limão, salsão e um pouquinho de cúrcuma, bato, tomo um concentradozinho antes de almoçar, ou tomo um chá de gengibre, ou tomo um chá de hortelã, ou um chá de raiz de cúrcuma. Tomo um chazinho antes de almoçar. Isso é uma prática. Às vezes eu estou aqui na clínica, na maioria eu faço isso, porque eu moro do lado do meu trabalho. Então eu almoço em casa, eu gosto de almoçar em casa, eu não gosto de almoçar no trabalho. Então eu vou... Quando eu estou saindo daqui, eu peço para as meninas, faz um chá para mim. E o que eu mais peço é moringa ou cúrcuma, que são metiladores muito interessantes. Aí eu vou, tomo um desses chás e vou para casa. Eu gasto 5 minutos para chegar em casa. Então eu tomo o chá e já chego em casa, já como minha salada, aí pego um monte de legume, uma fonte proteica qualquer, dou uma segurada no índice glicêmico e almoço. Então é minha segunda hora de fazer. E junto com esse chá que eu tomo aqui na clínica, eu dou uma concentrada no metilador. Eu não fico só no chá não. É a minha segunda cápsula de crio, ou é a minha cápsula de astaxantina, mas eu gosto mais do crio. Tem um crio muito bom que eu uso, que também, não é propaganda isso não, viu, gente, pelo amor de Deus. Vocês compram no Mercado Livre, que é da Now Foods, é bom pra caramba, de 500 mg, mas tem um monte de marca aí de óleo de crio, tá? Tô pensando na que eu tenho em casa. E eu tomo essa cápsulazinha junto com o meu chá antes de almoçar, pronto. Pela segunda vez no meu dia, eu dei pro meu corpo ali, ó, os agentes de metilação e o meu corpo tá respondendo, gente. Minha dor tá diminuindo, sabe? Minha disposição tá a 1000. Meu cérebro tá em pleno funcionamento. E eu não como muito, porque se eu comer demais, bagunça a minha vida. Eu como pouco, almoço não é para comer demais. Aí eu vou, como um pouco. Volto, trabalho, quando é 5 horas da tarde, aí eu tenho meus lanches, minhas coisas aqui, mas estou falando dos metiladores. Quando é 5 horas da tarde, eu uso o meu terceiro metilador. Ou é às 5 horas da tarde, ou é no jantar. E geralmente eu faço um chá ou faço um adaptógeno. É na hora que eu gosto de misturar as coisas. Eu gosto de usar uma ashwagandha, eu gosto de usar um cogumelo, eu gosto de usar um chá de gengibre. Os chás, na dúvida, chá de gengibre, cúrcuma e moringa salvam. Na dúvida, salva. Chá de moringa é extremamente anti-inflamatório. E é maravilhoso para quem tem doença articular, por exemplo. E a hora que eu faço uma terceira estratégia anti-inflamatória, jantar é uma refeição mais simbólica, então come-se pouco. E a gente que tem doença autoimune e inflamatória, a gente não pode jantar muito tarde. Porque, por exemplo, eu tenho polimorfismo de PPR-gama. O PPR-gama ele sobe muito no final da noite e pode me atrapalhar a dormir se eu comer muito tarde. Então eu janto cedo. Isso é uma estratégia inflamatória. Tudo isso funciona muito, viu? E eu janto 6, 6 e meia. 7 horas para mim já é tarde. Às vezes alguns meus amigos falam, vamos jantar. Eu falo jantar de Luciano. Topo. Mas vamos lá, o restaurante abre 7. 7 horas estamos jantando. Porque não janto tarde. E isso é muito importante. Porque faz parte das nossas estratégias anti-inflamatórias, antioxidantes. Então o jantar ele é mais simbólico, uma carga glicêmica mais baixa, algumas vezes, outras moderadas, depende do que eu vou fazer no dia seguinte. E não deixo de tomar antes de dormir. Muito importante, porque a gente, para ter um sono bom, a gente precisa de fazer um bom relaxamento muscular, tá? Então eu uso magnésio inositol para fazer um relaxamento muscular global, geral, para relaxar meu músculo e para funcionar meu intestino no dia seguinte. Então eu tomo magnésio inositol e anota isso que eu vou falar.
Antes de dormir que eu tomo magnésio inositol, uns 3 gramas mais ou menos, é uma colher de sobremesa, e tomo uma fibra chamada, escreve Fibregum, que é o Fibregan. O Fibregan é uma fibra low FODMAP friendly, que não fermenta muito e que ela ajuda na modulação do microbioma durante a noite. Então é muito importante tomar ela para modular o microbioma, para o intestino funcionar de manhã. Então eu coloco mais ou menos 1 a 3 gramas, depende, mas mais ou menos 2 gramas de Fibregan. Isso tem em farmácia de manipulação, tá? Eu faço uma mistura. Olha a minha misturinha. Eu fiz essa semana. 2 gramas de Fibregan, mais 100 miligramas de Naturcell lavanda. O que é Naturcell lavanda? Óleo, olha que demais isso. Óleo de lavanda em pó. Óleo de lavanda em pó. Então eu coloco Fibregan, óleo de lavanda em pó, 100 miligramas, e coloco mais 100 miligramas de camomila. Monto esse blendzinho, pego um medidor, vem com o medidor, né? Mando fazendo um potinho. Pego um medidor, mais o magnésio inositol, jogo tudo na água, misturo, coloco umas 10 gotinhas de própolis, por cima, misturo e tomo. Essa é a última coisa que eu faço na noite e é a minha estratégia de fechamento. Porque eu coloquei os compostos bioativos ali com própolis, eu coloquei uma fibra que vai ajudar a modulação da minha microbiota. E a microbiota ela tem que estar muito boa, tem que estar muito bem modulada, porque é ali que a gente começa a inflamar. Então a resposta inflamatória, ela começa a exacerbar no intestino. Então eu tenho que ter uma boa modulação dessas bactérias intestinais, dessa população do que eu tenho ali. E tudo isso, gente, ao final vai me garantir ao longo do dia uma boa distribuição dos compostos bioativos, de elementos-chave para controle da resposta inflamatória e metilação. Luciano, mas e a comida? E a comida? Vamos lá. O que você come? O que você passa para os seus pacientes? O que você gosta de trabalhar para quem tem doença autoimune? Eu vou dizer para vocês que é simples, viu? É simples. Existem algumas coisas que sabidamente, tem gente que ainda é resistente e fala que é o contrário, mas que se for nem escuta porque é gente falando bobagem. Mas tem muita gente falando bobagem por aí. A gente vive na era da informação. Então, o que mais se tem por aí é informação. Não quer dizer que essa informação seja uma informação de confiança, advinda de ciência. Então, coisas que sabidamente inflamam. A gliadina, o glúten, é uma proteína que inflama sim, ponto. Não tem discussão nisso. Então, se você tem uma doença autoimune, se você conseguir substituir o glúten por outras fontes, você pode cozinhar com farinha de aveia, com farinha de... Você fala, farinha de amêndoa é caro, Luciano. Usa farinha de amêndoa, faz uma mistura de farinha de amêndoa com farinha de mandioca, que é mais em conta. Eu faço tudo na minha casa. Não existe farinha de trigo em casa, não existe. Então é muito importante para a gente levar isso de uma forma muito regrada. Então eu tiro a farinha de trigo, não consumo, e inflama, ponto. Inflama muito, não é pouco não. Consuma para ver. E não estou falando de beber cerveja não, tá? Estou falando de consumir glúten continuamente. A gente fica inchado, fica com mais retenção hídrica, fica com mais rigidez articular para quem tem complicação articular, ponto. Não tem o que discutir nisso. A gente pode um dia fazer uma live só para mostrar para vocês o caminho de tudo isso, porque é um caminho muito interessante. No meu curso de autoimune tem, viu? Ó, vai fazer inscrição no meu curso de autoimune, hein? Tá? Mas vocês têm mais alguns dias para se inscrever com 20% de desconto, não vai perder. E lá eu explico muito, mas aqui também no Instagram eu explico muito do que eu estou falando para vocês. E vale a pena a gente tirar o glúten, por ser muito inflamatório. É uma coisa que eu fiz na minha vida e faço para os meus pacientes que têm doença articular. Outra coisa, não só inflamatório intestinal, as autoimunes em geral. Outra coisa importante, as pessoas me perguntam muito de leite. Leite, queijo, manteiga, derivados. Leite, queijo e manteiga são coisas completamente diferentes. Manteiga é gordura, queijo é agregado proteico e leite é uma solução com um monte de coisa. O leite, ele tem uma tendência
a ser mais inflamatório, não só pela lactose, tá? Porque a lactose ela é usada, ela é absorvida muito rápida, ela é fermentada muito rápida. Então o leite ele pode ser muito inflamatório. Então eu posso dizer para vocês que o leite ele tem uma característica inflamatória para quem já é exacerbado. Então vai assim, leite faz mal? Não é isso. Mas se você já tem uma resposta inflamatória exacerbada, você pode ter polimorfismos de MCM6, que atrapalha a produção de enzimas lactase, que vai digerir mal a lactose, ou que não consegue utilizar bem peptídeos advindos da caseína, ou da própria beta-lactoglobulina, da alfa-lactoalbumina, que são proteínas que estão ali no leite. Então esses fragmentos, esses peptídeos, eles podem ser peptídeos que vão desempenhar uma resposta inflamatória. Tem gente que tem mais rinite, sinusite, né, pigarro, pelo consumo de leite. E o iogurte? O iogurte é outra coisa. O iogurte tem pH ácido, 4,5, a proteína é mais aberta, a lactose é fermentada, a gordura é modificada. Então muita gente tolera bem iogurte. Ou um queijo meia cura. Um queijo meia cura, um queijo curado, ele é um queijo em que a gente tem grande parte da lactose fermentada, da gordura quebrada em molécula menor, da proteína extremamente aberta. Por isso que a digestão do queijo, a biodisponibilidade de muita coisa que está ali no queijo, ela é melhorada, entendeu? Do queijo meia cura. É muito diferente de queijo meia cura de um queijo Minas padrão, por exemplo, que é fresco. Um queijo fresco, vamos comparar assim. Então são coisas que a gente tem que pensar. Porque as pessoas me vêm comendo queijo e falam, Luciano, mas queijo não inflama? Não existe. Se você comer meio queijo, vai inflamar. Mas se eu colocar 20, 30 gramas de queijo ali no meu omelete, ou no meu lanchezinho que eu estou fazendo, isso não vai atrapalhar absolutamente nada. Porque eu usei um queijo curado, eu usei um queijo canastra, eu usei um queijo de qualidade que não vai me inflamar tanto. Tá? E isso a gente já também sabe, por isso que a gente estabelece quantidade. Porque as pessoas perguntam assim, leite inflama? Não tem resposta para essa pergunta. Queijo inflama? Não tem resposta para essa pergunta. Não é sim ou não. Depende, quanto você está comendo, em que momento você está. Você está em crise, você está com muita dor, então para que comer isso? Vamos substituir para outras coisas, que se tem a possibilidade, uma pequena quantidade de inflamar, não vamos, entendeu? Agora esses queijos frescos, eles têm uma tendência maior, porque as moléculas de proteína, elas estão muito enoveladas. É ruim? Não é ruim, de jeito nenhum. Estou dizendo que em alguns momentos ele pode ser algo que não vai ajudar tanto. Outra coisa fundamental, bebida alcoólica. Bebida alcoólica, para quem tem tendência inflamatória, é muito complicado. O etanol, ele é sempre preferencial no nosso organismo. Nosso corpo sempre dá preferência para o etanol. Você pode ter mais, comer o que tiver. Posso comer cúrcuma, gengibre, não sei o que. Tomei etanol, a preferência é para o etanol. Porque a absorção do etanol é muito rápida, muito eficiente. E o etanol, ele faz hipometilação global. Vamos pensar aqui. Um paciente com doença autoimune, ele metila mal, certo? Metila mal. Aí eu vou lá e vou tomar vinho. Eu vou tomar uma cerveja, eu vou tomar uma bebida alcoólica. O que eu vou fazer? Metilar pior ainda. Porque o álcool, ele vai atrapalhar mais ainda a metilação. O que uma pessoa que tem artrite, que tem as ites da vida aí, sente no dia seguinte quando bebe? Dor articular, rigidez, dor muscular, uma ressaca infinita, gosto amargo na boca, dor de cabeça, fadiga, o olho pesando. Então são todos sintomas de que teve uma falha muito grande ali de metilação a noite inteira daquele álcool que você tomou. Luciano, então eu bebi. Adianta eu chegar em casa e tomar um antioxidante? Não vai resolver o problema que o álcool te causou, mas vai te trazer menos problema. Então, por exemplo, cheguei, eu gosto de tomar um vinho de sábado. Todo sábado eu tomo uma tacinha de vinho, mas não passo disso não. Porque se passar também no outro dia eu não levanto. E aí, no outro dia eu faço jejum. E aí eu acordo. Quando eu tomo meu vinho, antes de dormir, eu sigo a minha rotina normal. Fui lá, tomei vinho, comi queijo, sei lá 7h30 da noite. Mas quando eu tô lá, 9h30, pronto para dormir, eu tomo o meu shot que eu falei para vocês, eu tomo meu própolis. Aí nesse dia pode ser que eu tome um óleo de crio, ou um DHA, ou um ômega 3, ou um DHA de alga, para quem não come fonte animal. Uso um DHA de alga maravilhoso. Tomo na hora de dormir, para jogar um pouco de agente de metilação, para
não tem aquele estrago tão grande ali que o álcool me faz. Então quer dizer que vai evitar o estrago do álcool? Não vai evitar, mas não vai ser tão ruim quanto se não tivesse. Então vale a pena a gente fazer isso. O óleo de crio da Now Foods que eu uso, mas tem várias marcas, viu gente? Várias marcas. Entenderam? Então são coisas muito simples que a gente vai dando os comandos, sabe? E tudo passa a ser muito natural. Tudo isso que eu tô falando pra vocês é muito natural na minha vida. Não é algo que eu fico pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É natural. Aí tem gente pedindo assim, Lu, fala da clorela, fala da espirulina. Clorela, a base de alga, espirulina, a base de uma cianobactéria. Tanto clorela quanto espirulina tem muita proteína boa, espirulina é maravilhosa, e tem uma grande quantidade de fluorotaninos que podem ajudar na modulação da resposta imunológica, da resposta inflamatória. Mas cuidado com quantidades, tá? Senão a gente começa a bagunçar muito as nossas imunoglobulinas. Mas como assim, Luciano? Se consumir de 2 a 3 gramas de espirulina, 5 gramas de espirulina por dia é uma quantidade adequada. Nem além nem aquém. Cuidado com excesso, porque pode causar reações de hipersensibilidade e pode mexer na resposta autoimune de forma negativa, tá bom? Na resposta imune de forma negativa. Então, outra coisa que as pessoas me perguntam muito é: Luciano, eu tenho doença autoimune e tenho muita dificuldade de ganhar massa magra. É uma coisa só. Porque pensa comigo, uma pessoa que tem doença autoimune inflama muito. Então ela vai lá, faz atividade física, bonitinho, só que aquela via ali de síntese proteica, aquela via tradicional lá de mTOR, KT, mTOR, para produzir proteína, ela é desviada para outras vias, e outras vias são estimuladas, como a via de interleucina 6, que são vias inflamatórias. Esse indivíduo não faz biogênese mitocondrial direito, ele não consegue produzir massa muscular direito, tá? Vamos chegar aqui na massa muscular daqui a pouco, mas ele não consegue ter o estímulo mecânico e hormonal para a síntese de massa magra eficiente. E aí pensar, mas o que eu tenho que comer? Tem que comer mais carboidrato, mais proteína? Não, muitas vezes não é isso. Muitas vezes é sua capacidade antioxidante, que eu falei antes, dos metiladores, tudo isso, que não está adequada. Que está fazendo com que você tenha estresse de retículo, uma mitocôndria disfuncional, o endossomo muito disfuncional. O endossomo é o nosso lixeiro. Então, se tem muito fragmento do que meu corpo vai, do que a minha célula vai usando ali dentro da própria célula, se ela vai acumulando o próprio lixo, ela morre. E quem faz todo esse gerenciamento desse lixo celular é o endossomo. E esse endossomo ele depende de estímulos, depende de senolíticos, depende de sonomórficos. Vou falar disso para vocês numa outra oportunidade. Então, tudo isso faz com que a nossa célula ela tenha uma dificuldade muito grande de digerir o que é produzido. E aí o que acontece? O que acontece quando tem uma célula mais inflamada? Uma célula com pH mais alterado? Aumento da resposta inflamatória. As proteínas inflamatórias sobem e eu vou ter o quê? Dor. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar a minha ingestão de antioxidantes e melhorar a forma com que eu faço atividade física. Eu tenho que usar a atividade física como estratégia antioxidante. Por isso que eu gosto tanto da atividade física de jejum para quem tem mais tendência inflamatória. Luciano, mas eu não consigo. Cada um vai responder de um jeito. Tem gente que não consegue mesmo. Mas os que conseguem têm benefício. E se eu não conseguir? Não tem problema. Não tem problema. Vai ter benefício do mesmo jeito. Só que a gente tem que fazer recuperativos importantes. É aí que entra, importantíssimo para quem tem doença inflamatória, importantíssimo, guarda isso, creatina. De 3 a 5 gramas de creatina. Lu, qual a creatina que é boa? O que mais tem é creatina boa no mercado. Aqui na clínica eu tenho da Equalive, tenho da Nutrify, que são Creapur, que são creatinas maravilhosas de tecnologia alemã que eu uso. Mas para quem mora fora, só você olha, procurem lá o símbolo da Creapur, ou busque uma creatina da própria Now, da Now Foods, que é muito boa, tem um custo-benefício bacana. E tem muitas marcas boas de creatina que vocês vão achar aí, espalhado pelo mundo. Então a creatina é um recovery importante, um recuperativo importante. Às vezes um MSM, uma condroitina, uma glucosamina, uma boswellia. Existe para quem tem doença autoimune, muita dificuldade de ganhar massa magra,
um ativo chamado Cherry Pure. Cherry de cereja, Cherry Pure, Pure, Cherry Pure. O Cherry Pure, ele é um recuperativo muscular muito demais, que a gente pode usar 100, 150 miligramas ao longo do dia, pode usar de noite ou pode usar logo após o treino. Então são estratégias para modulação da nossa resposta antioxidante e de fazer recovery, de fazer recuperativo. E a gente começa a ter resultado no ganho de massa muscular, e aí fazer uma boa distribuição de carboidrato, não vai ficar de cetogênica a vida inteira. Então a gente vai viver em ciclos. Por isso que eu gosto do jejum, da cetogênica, da low carb, de um carb cycling, em que eu coloco mais amanhã. Eu vou explicar para vocês todas essas estratégias, tá? Vou explicar o do jejum, vou explicar da cetogênica, vou explicar do carb cycling. Amanhã eu vou explicar tudo, como que a gente vai fazer, como que vocês vão seguir com essas estratégias para complementar o que eu falei hoje, porque é muita coisa. Se eu for falar disso, nós vamos ficar aqui mais 5 horas. Mas amanhã eu vou explicar todas as estratégias, os ciclos de estratégias para você poder incluir na sua vida. Aí as pessoas perguntam: Luciano, idoso pode usar creatina? Eu só faço caminhada, eu não faço atividade física, eu posso usar creatina? A creatina ela não está ligada à sua atividade física. A creatina ela faz estímulo de célula satélite, a creatina ela faz modulação de resposta inflamatória. Então, a gente usa de 2 a 5, 6 gramas de creatina. Então, no idoso, depende de como está essa função renal, como estão os outros parâmetros, mas a gente usa de 2 a 3 gramas de creatina, independente se faz atividade física ou não, porque a creatina ela é um coadjuvante muito importante. É algo que eu não deixo de tomar de jeito nenhum. E o bom é que não tem hora, você pode tomar qualquer hora. Você pode tomar creatina de manhã, você pode tomar creatina de tarde. Amanhã eu vou dar exemplos, tá? De proteínas, quais são proteínas eficientes para modulação de bioma, que não vão estender, como que eu vou incluir essas proteínas. Vou dar exemplos de refeições amanhã para vocês. Creatina não faz queda de cabelo, viu? Isso é um mito. Creatina não faz queda de cabelo. Porque tem gente que associa, mas a creatina não vai alterar os níveis de DHT e vai fazer queda de cabelo. Não, não vai. Então isso é um mito também. Diabético pode usar creatina, não só pode como deve, porque ajuda na sensibilidade à insulina. Creatina sempre junto com carboidrato? Não necessariamente. Pode usar a creatina livre, pode usar a creatina pura, sem o menor problema. Gente, eu tô vendo que vocês gostam desse assunto. Eu vou falar mais, tá? Eu vou falar muito mais, porque assim, é inesgotável. Só que eu queria fortemente reforçar para vocês fazerem o meu curso de autoimune. A gente ia abrir, eu falei para vocês ontem, a gente ia abrir ontem, falei só abro se a gente fizer um desconto. E aí eu joguei para o meu time, 20 anos de carreira, 20% de desconto. Então façam o curso de autoimune, porque tudo isso que eu estou falando tá lá e o curso é vitalício, online. Você assiste quantas vezes você quiser, vai lá, volta, anota, compra um caderno e vai lá. Estratégias anti-inflamatórias, shots. Lá no curso eu ensino como fazer uma low FODMAP. Eu vou falar disso amanhã na live. Porque em algum momento as pessoas que estão muito inflamadas, às vezes fazer um protocolo low FODMAP pode ajudar no controle inflamatório, porque as proteínas estão muito inflamadas, muito, tá? E aí as proteínas estão muito inflamadas, estão muito estimuladas, e aí as bactérias estão muito ruins, Fui ler o que você estava escrevendo e me perdi na fala. Então as bactérias ficam extremamente desreguladas, amanhã eu vou falar disso, e às vezes uma low FODMAP pode ajudar nessa melhora, mas eu vou explicar amanhã. Amanhã eu vou explicar direitinho para vocês, beleza? E aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Não deixa o diagnóstico te definir, tá? Não deixa de fazer as estratégias, porque o que mais tem é coisa para fazer. Não se contente de jeito nenhum em ficar só tomando remédio anti-inflamatório, corticoide. Eles são muito importantes em muitas situações, em alguns estágios de doenças mais avançadas, em que já tenha deformidades, complicações metabólicas. Eles são importantes, mas sempre essa dose ela tem que ser muito bem pensada pelo reumatologista, tá? E trabalhar em conjunto com profissionais nutricionistas. Aqui na clínica a gente trabalha. A nossa reumatologista, a doutora Flávia, ela é
incrível, ela é incrível. E a nossa reumato, ela é minha reumatologista hoje. Então minha indicação, você fala, você tem uma indicação de reumatologista? Tenho. Tem indicação sim, doutora Flávia trabalha aqui na clínica com a gente. Quem quiser se consultar com ela, é só entrar no nosso WhatsApp lá da clínica, falar, ó, quero marcar uma consulta com a reumatologista do Luciano, que é a Flávia. E ela é maravilhosa, indico ela trabalha aqui na nossa clínica e faz consulta online. Você está aí na Áustria, precisa de uma trabalhar bem essa resposta inflamatória, quer usar algumas coisas, saber se está tudo certo. A Flávia é minha indicação de reumatologista. E nutricionistas nós temos aqui o Ramon, aqui na clínica, maravilhoso. E tem vários outros nutricionistas no mundo inteiro que trabalham bem com doenças autoimunes e sabem fazer uma resposta, trabalhar a modulação da resposta inflamatória. Então eu vou reforçar até o último dia da minha vida. O nome da... Arthur, escreve o Instagram da clínica aí para o pessoal procurar a Flávia. É doutora Flávia Nascimento. Mas lá na clínica que vocês vão achar o contato, tá? Você já segue o Instagram da clínica? Segue, tá? Por favor. @ldna.clinic, @ldna.clinic. Lá que vocês vão achar a doutora Flávia, tá bom? E aí vocês vão amar ter essa visão integrativa dela. Então eu vou reforçar sempre para vocês. Cuidem. O que mais não falta coisa para fazer. E amanhã eu vou falar mais das estratégias nutricionais, vou falar mais dessas modulações do Low FODMAP, vou dar vários exemplos. E na aula no curso de autoimune, eu venho para a cozinha. Eu estou aqui agora no estúdio, a gente está trabalhando aqui hoje. E eu venho e eu ensino a fazer um dia Low FODMAP. Desde o café da manhã até o jantar, eu fico na cozinha, é uma aula descontraída, em que eu ensino várias coisas da autoimune. E está lá no curso. Tá bem claro lá no nosso curso de autoimune. Inscrições estão abertas e eu espero que vocês façam e que coloquem em prática. Compra um caderno e anote tudo. E a boa notícia que eu já falei para vocês é que o curso é vitalício. Então você tem aí para sempre. Quando você precisar vai estar lá. Amanhã o nosso assunto vai ser bem interessante. Antes de tudo, quero fazer um pedido. Eu vou deixar essa live salva. Vou agradecer por ontem, porque eu pedi para vocês irem lá comentar se vocês foram. Mas ó, tem 1.500 pessoas aqui. Então vai lá comentar dessa live que vocês assistiram agora. O comentário de vocês é importante, ajuda a impulsionar, ajuda o Instagram a entregar mais as minhas comunicações. É a contrapartida que vocês... É a contrapartida de vocês quando tiver uma live. Então toda vez que tiver uma live minha, eu peço que vocês comentem. Vai lá e comente qualquer coisa que vocês acharam, alguma dúvida para a live seguinte, sugestões, se gostou, se não gostou, porque para mim é muito importante, tá bom? Então peço que vocês vão lá, lá no meu Instagram, eu vou salvar e vocês vão lá, vai ficar salva lá no feed e você vai lá e comenta o que achou. E amanhã às 19 horas tem mais live. Amanhã eu vou ensinar vocês a trabalharem os alimentos, a dieta, os protocolos, todos esses protocolos que eu falo aqui para vocês, tá? Espero ter ajudado na live de hoje. Amanhã tem mais. Não dá para ficar respondendo pergunta aqui. Às vezes vocês estão colocando muita coisa. Não responde pergunta. Você imaginou a sequência de coisas que eu tenho para falar e toda hora uma pergunta diferente? Fica chato. E aí não tem começo, meio e fim. E para quem está assistindo é muito chato. Mas a minha equipe fica sempre de olho nas perguntas para que a gente possa responder na forma de contexto. Então, e quando a gente quiser fazer uma live, tira dúvidas, a gente faz. Agora ficar respondendo aqui, não sei o que, quebra o assunto. Você esquece o que está falando. Fica chato, fica o negócio sem começo, meio e fim. Então, quando você está numa live, que você está ensinando uma coisa, as interrupções, elas podem atrapalhar muito quem está lá anotando, quem está super prestando atenção, entendeu? E aí, por isso que muitas vezes eu não consigo responder o que vocês estão perguntando, tá? E eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Responder esse monte de coisa e seguir o meu storytelling aqui, que eu tenho que contar para vocês, tá certo? Beijo grande para todo mundo. Até amanhã, 19 horas. Adorei essa live de hoje, viu? Tamo juntos sempre. Obrigado e até amanhã. Vou colocar o link lá do curso aqui agora nos stories, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau, gente!